Olá pessoal, diário de uma rebelde sã, acabada sã, na esteira, nos 60 minutos de hoje, eu consegui, hoje eu mantive um tempinho assim, o 4.5, agora eu fui pro 4.3, 18 minutos na esteira, 18 minutos, tô bem cansada, mas tô menos cansada, porque eu consegui fazer esses 4 dias sem falhar. Então, o condicionamento melhora, tá? Melhora se fizer todo dia. Se falhar, o condicionamento piora. Eu vim pra esteira hoje fazer esteira. Sinto que eu tô com condicionamento melhor. Eu vou tentar fazer todos os dias. Vou ver se eu consigo. É bom fazer esteira, tá? Porque a esteira, ela desestressa. Ela desestressa, ela relaxa. Pra vir é difícil. Dá preguiça. Mas depois que você tá na esteira, você percebe os efeitos, tá? Ela relaxa. Você fica mais relaxada, menos estressada. E eu gosto bastante de vir pra esteira e refletir, né? Eu gosto bastante de refletir, ficar pensando, ligando uma coisa com a outra. A esteira eu já me acostumei, nesse momento da esteira, para fazer programa ao canal. Eu já me acostumei. Então, eu ligo bastante a esteira com o canal. E com a arte marcial, né? Que é aquele momento que eu fico contando as coisas, tá? É muito bom pra mim contar. Porque eu percebo que de um dia para o outro, eu vou ficando mais tranquila. É verdade. Contar, racionalizar, de um dia para o outro tem uma mudança. É impressionante, é verdade. Eu percebo isso. Percebo. É bem curativo, né? Falar é uma cura, né? Você se cura quando você se fala. É o contrário, não é? Esses provérbios japoneses são ridículos, não servem para nada, tá? Silêncio não é ouro. Falar é curativo. Porque eu percebo que quando eu conto, no outro dia, eu tô bem melhor. Bem melhor. Tô com menos raiva, menos ressentida, tá? Eu percebo isso. Então, é curativo, né? Tanto que na psicanálise você fala. Então, é curativo, óbvio. Então, eu tô contando uma coisa interessante que eu me lembrei e que eu queria contar no canal, eu já falei disso, é que quando você fica muitos anos numa arte marcial ou no mundo marcial, em dojos, como aconteceu comigo, eu fiquei muito tempo no Aikido, você passa por várias fases, tá? Eu tava falando disso no último programa, né? Eu passei por uma fase muito interessante, tá? Mas muito perigosa, tá? Muito perigosa. Eu passei por uma fase que é a fase que você vicia no Aikido, tá? Você fica totalmente viciado. Eu passei por essa fase. Porque eu fiz o que a maioria dos marciais fazem. Todos os marciais praticamente fazem isso, tá? E eu fiz isso também. Pensando agora, né? Porque assim, quando você tá lá dentro, você não consegue ver. Você não consegue, porque você tá lá dentro, né? Você tá na toxicidade, né, do dojo. O Aikido, ele vicia, tá? Ele é uma fuga, o Aikido. O Aikido é uma fuga dos seus problemas, tá? Isso é muito perigoso. Muito perigoso, tá? E eu vi que praticamente todos os Aikidokas, os marciais, fazem isso. Eles colocam na arte marcial todas as suas frustrações, tristezas, problemas, né? Eles colocam, eles não resolvem. É uma fuga. É uma fuga, tá? A arte marcial é uma fuga. Eu vivi esse momento, tá? Eu tive isso como uma fuga também, o Aikido. Pra mim, então eu tinha problemas. Eu ficava chateada com alguma coisa, eu tinha problemas, né?
eu tava chateada, triste, deprimida, eu ia pro Aikido. E o Aikido, ele é terapêutico, né? Aqueles movimentos circulares, vocês podem ver, o Tai Chi Chuan também é circular, né? Então, ele é curativo, o Aikido. Porque naquele momento que você está ali, você abstrai. Você esquece dos seus problemas. É uma fuga, né? E cria um vício, tá? Você cria um vício. Todas as vezes que você fica triste, você quer ir pro Aikido, tá? E você acaba fazendo isso. Eu fazia isso. Eu tinha problemas. Todo mundo tem. Tem problemas, né? Todo mundo tem. As questões existenciais. E já que eu sou uma pessoa com questões existenciais, né? Então, eu sou uma pessoa bastante reflexiva. E eu fico, às vezes, assim, down. Mas o meu down é o normal. Não é aquele down sem controle, tá? Eu consigo controlar. É normal. O down pro escorpião é normal, tá? A gente sabe lidar com ele, né? A gente acha que é normal você ficar reflexivo, ficar chateado, né? Ficar triste, ficar existencial. É normal. A gente faz parte da nossa vida isso. A gente é assim. A gente é existencial, né? O escorpião, não é? Ele é. Então, eu ia para o Aikido. O Aikido era uma fuga. Ou eu ia para uma outra arte marcial, né? O que acontecia? Eu não enfrentava a questão, né? O Aikido, ele camuflava aquilo. Eu não enfrentava. É mais ou menos como uma droga. É que nem uma droga, né? Uma fuga. E eu percebo que os marciais, eles fazem isso. Que é o que eu falei, né? Eles jogam tudo na arte marcial. Tudo. Né? Suas tristezas, frustrações, decepções, tudo, tá? Então, ele cria uma dependência. E cria, tá? Eu criei, né? Uma dependência com o Aikido a ponto de chegar um momento que eu quebrei o braço, quando eu tinha um problema, né? Que eu tinha que parar o Aikido um tempo. Eu entrava em crise, tá? É que nem uma crise de abstinência, tá? Você fica assim, perdido. Porque o Aikido é uma referência pra mim, né? Sempre foi uma referência pra mim, né? O Aikido. Ele era tudo, né? Eu tive um momento em que o Aikido era tudo, né? Eu deixava de sair pra ir fazer Aikido. Eu deixava de viajar pra ir fazer Aikido. Eu deixava de ficar com a minha família pra fazer o Aikido, tá? Então, ele completou tudo, tá? Inclusive, eu tinha que trabalhar, eu trabalhava, mas eu ia pro Aikido, tá? Eu dava um jeito de colocar o Aikido. Então, assim, o Aikido começou a ser, pra mim, tudo. É muito perigoso, tá? É muito perigoso. Os marciais fazem isso. Por isso que eles criam essa dependência com o Sensei, com o Dojo. Tá? E aí sim, a arte marcial, ela passa a ser negativa. Ela passa a ser negativa porque ela é uma fuga. Você vai ter que parar uma hora. Você vai ter que parar. Aí você vai entrar em crise. Porque a arte marcial, ela acaba ocupando um vazio que você não deu jeito, né, de resolver. E nem vai. Porque se a arte marcial, ela entra, né, para fazer superficialmente uma cobertura dessa área vazia, desse vazio, você não vai conseguir resolver. E aí, quando você se vê sem a tua arte marcial, você vai entrar em crise. Eu entrei em crise. Quando eu me vi, em determinado momento, que eu estava completamente envolvida com o Aikido, totalmente. A minha vida era o Aikido, tá? Tudo era o Aikido, tudo. Né? Então, eu deixei de ter vida social por causa do Aikido, deixei de viajar. Eu deixei de cuidar da minha profissão pelo Aikido, né? O Aikido era tudo. E eu tive esse momento, eu fiquei um bom tempo assim, com eles.
Você entra, né? E eles todos estão assim. É essa vibe, tá? Do jogo. Ele aliena você. O Aikido, a arte marcial, te aliena. Você fica fora do mundo. Fora do mundo. O mundo do Aikido é um mundo à parte, né? O dojo, a arte marcial, ela tem que ser um complemento, não um vício, né? Mas praticamente todos os marciais que eu conheço, aikidokas, eles são assim. Eles entram num vício. É uma fuga. É uma fuga. E chegou um momento, inclusive, que quando eu torci o braço, sei lá o que eu fiz, que eu me vi sem o Aikido, eu entrei em crise. Eu fiquei deprimida. Eu fiquei completamente perdida. Eu fiquei deprimida, né? E aí eu conversei com alguns amigos meus que são marciais, que nem são do Aikido. Teve um amigo meu que falou: Priscila, existe vida além da arte marcial, tá? Quando ele disse isso pra mim, eu fui melhorando, tá? Um tempo fui melhorando. Porque eu tinha que ficar sem o Aikido, eu não podia criar essa dependência do Aikido. Aí eu fui criando formas de ficar bem sem o Aikido. Mas foi bem difícil. Foi uma crise de abstinência, né? Então, realmente, eu vivi vários momentos no Aikido. Eu passei por várias fases no Aikido, né? Eu passei pela aquela fase inicial, de brigar, de estranhamento, tá? Depois, eu comecei a encontrar ferramentas para ficar no dojo. E até encontrei algumas pessoas com as quais eu poderia compartilhar ideias, tá? Eu consegui no dojo encontrar algumas pessoas, poucas, claro, com as quais eu conseguisse compartilhar. Mas nunca foi, né, uma conversa de igual para igual, né? Nunca foi. A conversa com o Aikidoka e com o marcial é sempre uma conversa superficial, tá? Ele não consegue se aprofundar em nada. O marcial e o Aikidoka, eu nunca consegui uma pessoa de igual para igual para conversar, tá? Que eu conseguisse conversar de igual para igual, né? Então, mas eu consegui no segundo dojo, que foi o dojo do sensei Japa, o sensor Machista-san, que foi o sensei que eu menos gostei. Foi o pior sensei que eu tive. Ele e o outro japonês. Foram os dois piores senseis que eu tive. Tá? E com ele eu nunca tive um relacionamento bom. O sensei Japa, o sensor Machista-san. Um escorpiano do terceiro decanato, mas com o qual eu não me dava bem. Tá? Eu sempre tive um pé atrás com ele. Então eu evitava ter um diálogo com ele, tá? Porque eu sempre percebi que ele era machista. Ele era uma oposição a mim, né? O sensei já tá, o sensor machista, assim, nem pensou o oposto. Eu nem sei como eu fui ficando tanto tempo no dojo dele. Na verdade, fiquei porque eu não tinha conversa com ele, tá? Ia lá, fazia a arte marcial. E bem, da verdade, eu fiquei mais tempo com o sensei Boto. De domingo. O meu sensei sempre foi o sensei Boto. Não foi o sensei Japa, o sensor. Tá? Eu comecei, fiquei muito tempo com o sensei Boto, né? O conquistador. Me dei muito bem, eu me dava muito bem com ele. Sempre me dei, ele sempre foi um bom sensei. O sensei Boto, o conquistador. Eu sempre gostei dele. Eu gostava dele como sensei. Era muito tranquilo ir para a aula dele, então eu fiquei muito tempo. Então ele sempre foi meu sensei. Depois é que eu fui o sensei Japa, o sensor, e aí realmente com ele foi sempre mais difícil o relacionamento, tá? Mas ele era o dono do dojo, o Japa. Então, em algum momento, depois que eu fiquei 4 anos no dojo do Japa, o sensor Machista-san, eu achei que estava tranquilo, que eu não teria mais problemas com senseis e com aikidokas, que eu poderia ficar lá até a faixa preta.
Mas não foi assim. Não foi assim. Ele cortou, né? E aí ele veio me censurar e eu não aceitei. Eu falei pra ele que eu não aceito o sensei se intrometer na minha vida pessoal e profissional. A jurisdição de um sensei de Aikido é o dojo dele. Eu não permito, falei isso. Eu falei isso pro sensei Japa, o sensor Machista-san, quando ele veio tentar me censurar. Eu falei pra ele que eu não permito que nenhum sensei se intrometa na minha vida pessoal e profissional. De jeito nenhum. A função de um sensei não é essa. Ainda dei uma lição para ensinar para ele o que é sensei. Porque ele não sabe, né, até onde ele vai. Ele passa dos limites. Né, que é o que eu falei. Os senseis, eles abusam do poder. Eles passam da função deles. Tá? A função deles não é ficar censurando pessoas. Tá? A não ser no dojo dele. E mais, eu falei pra ele, o sensei, já para o sensor Machista-san, que ele, ao invés dele se intrometer na minha vida profissional, ele deveria arrumar o dojo dele, que não tem ética nenhuma. Eu falei, e é machista, doentiamente machista, o que vai contra o Aikido. Né? Então, eu sabia, né, que em algum momento eu entraria em conflito com o sensei Japa, o sensor Machista-san, porque ele é um homem machista, ele é casado com uma aluna, o que eu acho um absurdo, já demonstra um desrespeito com as mulheres, né? Ele casou enquanto ela era aluna dele. Então, ele tem uma visão deformada das mulheres, tá? Então, e ele não consegue ver, porque ele é um rústico e é machista. Simples assim. E o sensei Boto foi o sensei que ficou 4 anos meu sensei, e depois ele me traiu, porque ele lambia o chão do sensei já pro sensor, ele não consegue andar com as próprias pernas. Então você vai ver essas relações doentias nas artes marciais, tá? Essa submissão doentia. O praticante não consegue andar com as próprias pernas e nem pensar com os próprios miolos e neurônios, né? Não é respeito isso. Isso é doentio. Isso é problema mesmo, psicológico, né? O sensei Boto, ele não consegue pensar com a própria cabeça dele, tá? Ele nunca conseguiu andar com as próprias pernas, mesmo tendo 20 anos de Aikido. Ele é um sensei altamente inseguro, mal resolvido, com todos aqueles problemas morais que eu já falei aqui, né? A maneira com que ele trata as mulheres, ele é um homem infantil, imaturo, que não age condizente com a idade dele, né? Ele age como se ele tivesse 10 anos de idade, e ele tem 40, tá? É completamente perdido. Ele não começa, ele não termina nada, ele engana pessoas, ele enrola pessoas, né? E ele usa as pessoas pra massagearem o seu ego. Ele é altamente mal resolvido. Eu falei pra ele, você devia fazer psicanálise. Você precisa fazer análise. Falei pra ele. Mas o homem machista, como eu já disse, ele é ignorante, né? Ele não entende. Ele não assume que ele tem problema. Então, falei, então você vai ficar assim. Você não vai evoluir. Falei, o que eu tinha que falar pra ele, eu ajudei ele quanto eu pude. Apesar dele ter dado uma facada nas minhas costas, tá? Porque ele é traíra. Tá? Ele trai pessoas, né? Ele não sabe o que é fidelidade e lealdade. Então, mas nesse segundo dojo que eu fiquei, 4 anos, sim, eu vivi muitas fases no Aikido, né? Eu vivi a fase do estranhamento, da adaptação, do estratégias para me manter lá, né? Eu me diverti bastante, tá? Eu nunca deixei de ser eu e fazer minhas coisas, tá? Por isso, né, que houve aquela rebelião, porque os homens marciais são bem mal resolvidos, tá? Eles não conseguem dar conta de uma mulher inteligente, né? Uma mulher preparada, independente, né? Por isso que no dojo, as mulheres que ficam são as mulheres submissas. Não é assim. Às vezes eu leio, né?
uma mulher aí das artes marciais falando que conseguiu a faixa preta, que foi uma luta. Foi. Mas com certeza ela é submissa. Ela abaixou a cabeça pra ficar lá. Tá. Ela fez jogo. Ela fez, né? Ela fez assim, um chave com os homens. Duvido que ela bateu de frente com eles, duvido. Tá. Porque eles tiram. Eu não estou preocupada com isso, porque esse é um movimento social, né? Eu consigo ver isso de uma maneira sociológica, tá? Né? Então, eu não poderia ver isso com estranhamento, porque é um movimento do grupo. O grupo quer se proteger, né? Então é normal que quando aparece uma mulher lá, né, com personalidade forte, muito inteligente, independente, falando que eles são machistas, óbvio, que o grupo vai se movimentar para tirar. E o sensei, inclusive, junto, porque é a liderança que tira. Nós somos alunos, é a liderança que tira. Tá. Quem me tirou foi o sensei, né? O sensei Japa, o sensei machista são. Detalhe que ele me tirou quando eu ia fazer o exame para faixa verde, né? Ele foi bem perverso e cruel. É bem dele, é bem dele. Ele é um homem rústico, né? Ele não consegue entender o que é, né? Pensar diferente dele. Por isso ele perde alunos. Por isso. É um homem muito ignorante, realmente. O sensei Japa, o sensei machista santo, e o outro japonês também, que foi aluno dele, eles são bem ignorantes. Bem ignorantes mesmo, assim, né? Bem toscos. Então é natural que ele haja assim, como censor. Eu vou fazer meu caminho sozinha mesmo. Na verdade, eu já venho fazendo isso, porque eu nunca dei atenção para senseis, tá? Realmente, pra mim, eles e nada é a mesma coisa. Eu só quero técnica deles, tá? Realmente. Eu não quero mais nada. Eu dispenso as informações machistas deles. Eu dispenso, tá? Eu estudo sozinha, eu não preciso deles. Eu sempre andei sozinha, né? Tudo que eu aprendi de Aikido foi sozinha, tá? Estudando, lendo livros, tá? Sozinha. Nenhum sensei me falou nada. Eu nunca perguntei nada pra sensei. Nada. 5 anos, nada. Tá? Inclusive, nesse dojo, que eu fiquei 4 anos, o sensei já com o sensor era louco pra perguntar coisa pra ele, tá? Mas eu não tinha o que perguntar. Eu estudo sozinha, eu não preciso dele. Eu não quero saber o que ele pensa. Né? Porque eu ouvia já umas pérolas machistas dele sobre o Hakama, então assim, Deus me livre, até me embrulhava o estômago que ele falava, né? Ele não tem informação, não tem bagagem. Então, eu ia lá só pela técnica. Porque a técnica eu preciso dele, dos senseis. A técnica sim, eu preciso. Eu sou técnica mesmo, né? Eles são muito primários, né? Eles não entendem a arte que eles ensinam. Então, foi assim. Eu fui fazendo uma vida independente, na verdade, né? Eu fui só pegando técnicas e estudando sozinha. Eu sempre estudei sozinha. Tudo que eu sei de Aikido, eu estudei sozinha, lendo livros, refletindo, né? Conversando com pessoas e eu tirando minhas próprias conclusões, tá? Então, eu nunca precisei de sensei. Eu me lembro que uma vez, para vocês verem como o Aikido, como o praticante de Aikido, ele é capacho do sensei, né? Então, lembro que uma vez eu estava fazendo, né? Fiz aula de Aikido no dojo do Japa, tá? Para vocês verem a dependência que ele desenvolve nos alunos, tá? E aí eu estava dobrando meu Hakama. E nessa época eu tinha amizade com um praticante que inclusive praticou karatê e aido. Ele era ligado no sensei, no Japa. Ele puxava o saco do Japa. Esse senhor, é um senhor, tá? E ele vivia pegando no pé das pessoas para dobrar o Hakama direito, tá? Inclusive foi ele que me vendeu o Hakama. Tá bom? Comprei o Hakama dele. Nessa época eu falava com ele.
Depois eu parei de falar com ele, porque ele é um homem que desrespeita as mulheres. Tá? Ele desrespeita as mulheres, ele me desrespeitou. Eu chamei a atenção dele. Aí eu achei que ele tinha melhorado, ele me desrespeitou, eu cortei ele. E ele é uma pessoa... Sabe aquele praticante que está há muito tempo no dojo? Muito tempo. Mas é aquela pessoa que não tem formação nenhuma, ele não tem formação superior nenhuma, tá? Acho que ele nem sabe ler direito, tá? Mas tudo bem, não é preconceito, não é preconceito, só tô falando que ele é rústico. Ele é muito rústico, né? E ele puxava o saco do sensei japonês, assim, era uma coisa insuportável. Insuportável, tá? E ele queria dar moral sobre o Aikido. Ele ficava corrigindo as pessoas, ele era negativo. Tudo que você fazia, ele criticava. Uma pessoa tóxica, tá? É o Traíra-san. O Traíra-san dobre seu hakama direito, tá? É isso. Eu só falava isso. E aí, eu me lembro que eu tava dobrando meu hakama e ele nunca foi exemplo de moral, tá? Ele traiu a esposa, ele me traiu no final, tá? Ele nunca foi exemplo de moral. Nunca foi. Pelo contrário. Ele sempre foi exemplo de falta de moral. Tá? Esse cara aí. Um senhor, tá? Ele já tinha os seus 60 anos. E eu lembro que eu estava conversando, dobrando meu hakama, como eu fazia sempre no final da aula, sozinha, ele apareceu. Tá? Nessa época eu falava com ele. Ele não tinha me desrespeitado, tá? Aí ele virou pra mim e falou o seguinte, falou, Priscila, você lê livros de Aikido muito evoluídos pra tua faixa. Falou pra mim. Porque ele sempre assistiu meu canal no blog. E ele criticava. Não sei por que ele assistia, né? Porque ele nunca conseguiu pensar com os próprios miolos e outra coisa. Ele trai a esposa. Ele não é exemplo de moral. Ele nem poderia usar hakama, tá? Só isso. Inclusive, uma vez eu falei isso pra ele, né? Eu falei assim, você não acha que é hipócrita você usar um hakama que tem os ridás que você mesmo me falou? Ridá da honestidade, né? Da fidelidade, de virtudes, e você trai sua esposa? Você não acha que é contraditório isso, não? Aí ele virou pra mim, sabe o que ele falou? Não, mas isso aí é bobagem, isso é teoria. Eu falei, não, não é teoria. É que você é hipócrita. Eu acho uma vergonha você usar um hakama, dar moral em todo mundo, e você não ser exemplo de moral. Ele ficou quieto. Aí ele disse assim que ficou mal, chorou, mas ele voltou, continua fazendo a mesma coisa, sacaneando a esposa dele. A esposa dele tá cozinhando e ele tá traindo ela. Um absurdo. Como é que pode, né? É nojento, tá? Pra mim, ele não tem moral nenhuma pra usar o hakama. Ele não tem moral. Não tem. E falei isso pra ele. Tanto é que ele me traiu com o pessoal. Claro, tudo bem. Eles são traídas mesmo, né? Quem trai a esposa, trai qualquer pessoa. Tá? É simplesmente assim. O segundo dojo de Aikido em que eu estive, eles eram todos traíras. Um traiu o outro, tá? Um tirava o tapete do outro, do japo, censor. Aquele japonês que quis me censurar, me dar moral, tá? O dojo dele era horrível. Eu via o comportamento deles, né? Eles falavam mal das esposas, das namoradas, tá? Riam delas, eles traíam elas. Foi o dojo que eu vi mais falta de caráter, o dojo do Japão. Do Japo censor, sensei Japo censor. Todos traíram. Eles nunca souberam o que é ética e moral. Eles não têm. É isso. E esse cara virou pra mim e falou assim, Priscila, você lê livros muito evoluídos para sua faixa. Você lê livros de Aikido que nem o sensei leu. Eu falei, daí, melhor pra mim. Melhor pra mim, eu leio mesmo. Né? Aí ele virou e falou assim, não, olha lá. Apontou pro sensei já, pro sensor. Falou, você tem um sensei aqui que te responde, você não precisa ler livro. Ele sabia muito mais que livro. Eu falei, eu prefiro os livros. Eu prefiro os livros. Se quer ficar com ele, fica. Falei mesmo. Falei, eu leio o que eu quiser. Continuar lendo. Eu não confio em senseis, muito menos esse. Falei,
Ele nunca mais veio falar pra mim nada. Então, é assim, eles têm medo que você tenha muita informação, tá? Então, com o sensei de Aikido, quanto mais burra você for, melhor. É mais fácil ele te manipular, né? Então, o Japa, o sensei, ele realmente nunca se meteu a vir falar comigo. Nunca se meteu. Tá? Ele tinha medo de falar comigo. Porque ele sabia que eu tenho muito conhecimento. Até mais que ele, né? Então, quando ele veio falar comigo, na verdade, foi porque, né, alguém ficou enchendo o saco dele lá, por causa dos meus vídeos, e tudo bem. Então, eles, é assim, né, o Marcial, o Sensei do Dojo, eles vão se sentir ameaçados quando tiver uma mulher lá independente, com personalidade, consciente, politizada e que tenha muito conhecimento. Sem dúvida, em todos os dojos em que eu estive, eles demonstravam esse receio de mim, o dojo inteiro. E quando eu começo a questionar, isso gera uma revolta. Por quê? Porque eu começo a mostrar que tem falhas na técnica, que tem falhas naquela arte, e mostrar que o sensei não sabe. Né? O ninjutsu foi isso, aconteceu isso lá. Né? Mas assim, a mulher, quando ela é muito inteligente, ela sem dúvida, muito inteligente, muito independente, com personalidade, consciente, né? E que vai pro embate mesmo, não é embate no tatame não, é embate mesmo, tá? É mais que embate em tatame. Embate em tatame é tranquilo. O duro é você bater de frente com todo mundo, né, no dojo. Aí é fogo. Então, eles têm medo, sim. O homem tem medo. O homem, ele tem medo de uma mulher muito inteligente. Ele tem, sim. Eu, todos esses anos que eu fiquei no dojo, tirando o dojo do Sensei Henrique Sal Grosso, né, que ele deu em cima de mim e tudo, ele não fez nada grave, tá? Ele não fez nada grave, não foi por isso que eu fiquei com raiva dele, tá? Eu fiquei com raiva dele porque ele me tirou, né? Porque ele fechou as portas da Makoto, que eu queria fazer na época. Eu queria fazer a Makoto na época, né? Então eu fiquei com raiva porque ele me tirou. Não foi porque ele fez aquilo lá, né? Não foi nada grave, claro que foi inadequado o que ele fez, não justifica, mas eu fiquei com raiva dele por um motivo maior, né? Então, ele, depois que eu saí do dojo, do Sensei Henrique Sal Grosso, eu saí mais preparada. Mais preparada. Realmente, nesse ponto ele me ajudou. Eu nunca mais tive problema. Nunca mais. Nenhum homem mais se meteu comigo. Em dojo nenhum. E eu treinava com dojo só com homens, né? Nenhum homem se meteu comigo. Depois que eu saí, né, que foi para os outros dojos. Eles sempre me respeitaram. É claro, falavam pelas minhas costas, no vestiário, conspiravam, mas sempre pelas minhas costas, nunca pela frente. Eles nunca me atacaram, nunca deram em cima de mim, nada disso. Tá? Eu não tive problemas mais disso. Mas eles faziam pelas costas, porque eles sempre tiveram medo de mim, né? Então, eu não tive problema. O homem tem medo de uma mulher muito inteligente, tá? Sim, realmente tem. Ele não se mete, né? Uma mulher muito inteligente, com personalidade, que olha ele, né? Assim, com um olhar de desafio. O homem tem medo. Eu tenho medo. Então, nunca tive problema. Eles tinham, né, medo de chegar perto. Eles sempre tiveram, né? A mulher muito inteligente, ela assusta, né, o homem, realmente. Ele tem medo, né, de chegar, de conversar. É engraçado. Inclusive, no dojo, eles tinham até receio de falar comigo, né? Assim, né, de falar comigo, de medo. Depois do canal, o canal, ele sempre me blindou. Na verdade, eles sabiam o que eu pensava pelo canal, né? Então, ele tem receio, o homem tem receio de chegar. Quando a mulher tem personalidade forte, por exemplo, eu, assim, é difícil. Muito difícil um homem chegar a mim, muito difícil. Eles têm medo, né? Eles têm medo.
Então, é curioso, né? Porque você tem várias fases no dojo. E essa fase da alienação eu tive, né? De colocar a arte como uma fuga, eu tive. E eles estão lá, assim. Se eu não tivesse saído, eu estaria assim, da toxicidade. E você fica tóxica. Você fica tóxica. Eu fiquei porque quando você está num ambiente assim, você não sabe, você não percebe. Você pega a toxicidade. Você está lá, inclusive porque você está com uma vibração ruim, né? E aí você fica. Você não percebe. Hoje sim eu estou desintoxicada, estou me desintoxicando porque faz tempo que eu saí de dojo. Porque o dojo adoece você. E aí eu consigo ver com clareza como eu estava intoxicada lá. E eles estão. Tanto é que quando você fala com o Aikidoka, quando eu falo com o Aikidoka, eu percebo o quanto ele está tóxico, né? Eu percebo porque eu tô fora, né? Quando eu tava lá dentro, eu não percebia. Tá? Quando você tá dentro da toxicidade, você não percebe. E aí, até você sair da toxicidade, você quer voltar. Porque a toxicidade, ela cria uma dependência, tá? Você tá tóxico. É difícil pra você sair. Mas aí, com o tempo, você vai se desintoxicando e você vai percebendo, você vai vendo as coisas. Quer dizer, então, você consegue ver como você estava. É uma coisa impressionante mesmo, é verdade. Então, quando eu converso com o Aikidoka, eles são bem limitados, né? Inclusive, na verdade eu não converso com Aikidoka nenhum, mas quando eu conversei com aquele meu amigo da Makoto, que é uma pessoa esclarecida, tá? Ele é inteligente, ele é esclarecido, ele é sensível. Eu percebo a toxicidade dele, porque ele tá em dojo, ele é sensei. Eu percebo a toxicidade dele, né? Antes eu não percebia. Eu tava junto, tava no dojo, né? Então é interessante. O dojo é bom não ficar muito tempo. É bom você ficar um tempo, sai, volta, dá um tempo. Ficar direto no dojo não é bom, adoece. Você vai ficar. Ele cria um vício. E você não consegue olhar pra você, porque você vai colocando arte marcial. Se foge, né? Das coisas. É basicamente isso que eles fazem, né? No Marcelo. É um ambiente que adoece mesmo. Eu adoeci no dojo de Aikido. Então, não é um ambiente sagrado do dojo. O dojo perdeu isso, né? Não é? É um ambiente onde tem gente machista, onde tem egos, narcisismo, onde tem embates, né, entre mulheres e homens, submissão das mulheres, praticamente. Porque as mulheres que ficam são as que se submetem, são as submissas, com certeza. Elas são submissas. Elas ficam. E elas chegam até muitas a igualar o Aikido delas com deles. Porque é uma maneira dela se tornar como se fosse um homem, tá? Realmente. Por exemplo, os caras lá ficavam falando mal do meu Aikido. Eu nunca mudei meu Aikido por causa deles. Eu não tava nem aí. Tá? Eu fiquei mesmo. Eu não ia mudar meu Aikido por causa deles. Quem são eles? O Aikido é meu, eu faço o que eu quero. Viu? Se vocês for, falava pra eu não pular. Continuei pulando. Eu pulo. O Aikido é meu, faço como eu quiser. Tá? Então, eu não mudei. Tá? Eu não mudei. Eu só mudei no meu Aikido que eu quis mudar. Eles não estavam nem aí. Porque o homem vai ficar falando isso. Vai diminuir você. Ai, o Aikido dela é fraco. Se eu quisesse derrubar qualquer um deles, eu derrubaria. Não precisava usar Aikido. Mas o homem marcial, o Aikidoka, tá? Ele é muito invejoso. Quando ele vê que tem uma mulher com personalidade forte, que não se enverga ele, e que peita ele, ainda zoa dele no canal, nossa, eles ficavam com raiva de mim, era muito engraçado.
Eu ia pro dojo, era assim. Eu fazia aquelas brincadeiras no meu canal, né? Assim, eu nunca citei ninguém, mas eu sempre coloquei um detalhe para ele se reconhecer. Claro, senão não tem graça. E eles se reconheciam. Eu colocava um detalhinho, não era para ninguém, tá? Era uma brincadeira. Tanto é que não tem nomes, só tem apelidos sugestivos, claro, né? Mas eles se reconhecem, né? Eles se reconhecem nos personagens. Eu punha um detalhezinho, né? Pra ele se identificar, né? E eu zoava. No dia seguinte eu ia treinar no dojo. Nossa Senhora! Vocês não imaginam o quanto eu me diverti com a cara de machista, de aikidoka machista. Nossa! Era muito engraçado. Eles tinham uma raiva de mim. Na hora de se despedir, era muito difícil eu me controlar, tá? Eu ficava com aquela cara de coitada. Ai, gente, escorregou. Eles mereciam. Os aikidokas com os quais eu convivi, eles são gente muito ruim, tá? Machista, ruim, tratar mal a mulher, trai a mulher. Eles são muito ruins. Eles mereceram. Eu nunca me diverti tanto, tá? Realmente, porque no final eu descobri estratégias, né? Óbvio, eu me diverti.